Boa noite, bom dia, boa tarde, vamos falar a verdade aqui? Bom, vamos falar a respeito do Gustavo Gayer. Olha, gente, na boa, na minha visão, no que eu entendo da situação como um todo, o que está acontecendo com o Gustavo Gayer nada mais é do que basicamente um ato de retaliação. Gayer está criando uma situação que na qual se colocou nesse problema. Por que eu estou falando isso? Porque teve a estupidez de começar uma propaganda contra um partido inteiro chamado PSDB, que na qual, detalhe, o dono do partido atualmente é o Kassab. Beleza, ok, tá? A direita tem uma rixa pessoal com ele? Não, quem tem é o Bolsonaro. Essa é a rixa pessoal do Bolsonaro, que a direita acabou comprando. Só que detalhe, hoje o PSD é a menina dos olhos de ouro. É o centrão. É quem tem as cartas na manga. É quem tem o rei da barriga. Se é que vocês podem me entender. E o que está acontecendo é... Gayer, hoje, não é um perseguido político. É uma consequência de uma escolha de atitudes idiotas, indo de cabeça, porque deu uma de direita burra. Deu um falso direita. Que é aquele pessoal burro que vai de cabeça e foda-se as consequências. Não se toca que isso pode trazer consequências ruins. Dito e feito é o que está acontecendo. Estão se aproveitando da besteira que o Gayer fez de fazer aquela propaganda contra o partido do PSD e estão usando isso aí como arma. É ilegal? Até onde se sabe, não. Porém, existe um rito processual todo, lógico, real, nas leis, na nossa legislação, tanto no corpus interno dos parlamentares, e etc, etc e tal. Mas, fazer o quê? Essa é a nossa república relativa. Essa é a nossa ditadura. É da toga. Bater de frente com o sistema, tentar peitar a menina dos olhos de ouro do sistema e achar que não vai sair impune é infantilidade. O que Gaia está sofrendo agora é uma consequência das suas atitudes. Nicolas também poderá acontecer o mesmo fim. Tá correto isso? Pelas regras do jogo, não. Pelas regras originais. Agora, com nossa república relativa, com nossas leis relativas, faz parte do esquema. E aí? Eu não tô comparando o Gaia. Desculpa. Muita gente aí tá choramingando, falando, coitado do Gaia, vai se ferrar, não sei o que. Eu não tenho dor nenhuma não, cara. Escolheu essa situação. Deveria entender que mexer com esses caras, que um deles é padrinho do próprio Careca, é arrumar dor de cabeça, é arrumar dor de cotovelo. Cedo ou tarde isso iria acontecer. Dele sofrer uma perseguição ou sofrer um susto. Independente ou não do rolo que foi envolvido. Por quê? Simples. Se meteu num assunto que não tinha que se intrometer. E por ele ser de direita, nominalmente de direita, para eles se livrarem desse cara, é um ponto positivo para eles. Porque não vai ter outra pessoa para poder substituir ele caso ele for se candidatar a senador lá de Goiás. E é isso que eu falo. Você bater de frente com o sistema, agir com o fígado, vir com graça, achar que não vai acontecer nada com você, porque ainda pensa que a gente tá numa democracia, você é um idiota burro. Você é um idiota cego. É um irracional. É uma criança. É um moleque. Desculpa, mas eu sou obrigado a falar isso.
É um moleque por pensar dessa maneira. Não é agindo com fígado. Volto a repetir. Política não se resolve no fígado. Se resolve com inteligência. Vencer esse jogo hoje é seguir o capitão. Se o Bolsonaro tá falando pra gente pular de paraquedas nesse ponto, a gente vai pular de paraquedas nesse ponto. Se o Bolsonaro falar pra gente ir em fundo, é pra ir fundo. Se é pra recuar, recua. Mas usar a cabeça. Usa a droga da cabeça pra pensar. E eu não tô falando da cabeça de baixo, tô falando da cabeça de cima. Essa cabecinha aqui, ó. Essa caixolinha. O que tá acontecendo é justamente isso. Consequências de uma escolha idiota. É a mesma besteira que teve com a maioria desses caras que se dizem de direita, desses youtubers, que sim, hoje eu faço questão de falar. Vamos boicotar. Vamos começar a campanha de boicote à falsa direita. Todos os canais de direita que apoiaram o Marçal, que não se manifestaram dizendo que estão se arrependendo, que foram enganados, que foram usados, e provar por A mais B, através de atitudes que estão com Bolsonaro, hoje devem ser boicotados, sem dó nenhuma. Vamos boicotar o Rádio Brado, boicotar o Vista Pátria, boicotar Alan dos Santos, boicotar Constantino, Bradock. Todos esses canalhas, que na qual ofenderam o Bolsonaro por causa do Pablo Marçal, devem sim ser boicotados. Devem sim ser boicotados, sem dó nenhuma. E os poucos que se safam disso não merecem ser perseguidos, mas esses canais de canalhas, miseráveis, covardes, frouxos, interesseiros, vigaristas, devem sim ser começados a boicotar. Saem dos canais deles, se inscrevam, não dê like, não dê dislike, simplesmente começam a sair dos canais deles, se desinscrevam, não dão um centavo que seja pra eles, Jacaretanga, Pilhado, a lista é gigantesca, Lacombe, Revista Oeste. No caso da Revista Oeste, até eles tirarem essa merda do Pavinato, é boicotar. Boicote geral. Vamos boicotar esses canalha, não deixar uma pedra sobre pedra. Agora é guerra, gente. Se a gente não fazer essa limpa agora, lá em 2026, vamos ter mais uma vez esse mesmo repeteco de 2024, onde vai ter esse bando de canalha, esse bando de filho da puta, tentando meter minhoca na cabeça de vocês. Vamos começar a boicotar esses caras. E começar também a boicotar o Salles, o Cleitinho. Fazer propagandas contra esses caras, porque são traidores. Carla Zambelli, Peppa Pig, Alexandre Frota. Todos. Sem exceção à regra. Boicotar o Marçal também. É boicote geral. Vamos levantar o boicote geral contra esses caras. Porque é o único jeito deles aprenderem a lição e entender. Ou estão com o Bolsonaro, ou não estão. Ou são inimigos do povo. Se são inimigos de Bolsonaro, são inimigos do povo. Inimigos do bem. São esquerdistas. Não tem direito nem moral de se dizer de direita. Ou vão entender isso aí numa boa, que nem a Bárbara do O Te Atualizei fez, porque ela teve a humildade e a honraria de dizer: eu errei, eu não devia ter me aproximado desse palhaço, eu não devia ter me aproximado desse filho da puta. Praticamente foram palavras dela. Eu errei, eu assumo que errei e hoje estou com o Bolsonaro. E eu faço questão de pagar pelos meus pecados. É pegar esses idiotas, o Sebastião Coelho, a juíza Ludmila Lagrilo, tirar e boicotar os canais deles. Pastor Sandro Rocha,
todos, sem exceção, todos aqueles que apoiaram o Marçal cegamente porque são burros, ignorantes, e ainda tentaram te manipular para fazer o errado, desviar da ordem do capitão do Bolsonaro. Nosso líder é Bolsonaro. Olavo de Carvalho já falava isso várias vezes. Todos os canais que tentam boicotar e prejudicar Bolsonaro por questão de ego devem sim ser derrubados. Devem sim ser boicotados. Todos os canais que tentam prejudicar a direita, de seguir o caminho pelo que é certo, de a gente conseguir sair dessa ladrina que estamos, devem sim ser boicotados. Um a um. Sem dó ou piedade. Porque o podre tá vindo aí, tá? E espere que provavelmente vai vir mais. Eu não estranharia de aparecer mais podre desses canais canalhas, hipócritas, ignorantes que fizeram essa putaria em benefício de Marçal. Que hoje tá escancarado. Que Marçal é sim de esquerda. Marçal é sim. Oi, pelo carinho, pela atenção de vocês, tá? Marçal é sim o cara que a esquerda implantou para poder ludibriar vocês. E hoje é como o próprio Carlos falou. O Carlos não. Esqueci o nome do figura. Antes tivemos o humorismo, que era aquele povo cego pelo Moro. Outra vez foi o Patati Patatá, os irmãos Weintraub. Outra foi o Daltan. Outro foi o Witzel. Agora temos esse dos Marceletes. A direita já devia ter aprendido há muito tempo a entender que temos só uma liderança, e essa liderança é o Bolsonaro. Só temos um caminho para seguir, o bolsonarismo. A direita. E não me vem falar que Bolsonaro não é meu o dono. Já te falei várias vezes isso. A direita não tem dono. A direita tem um líder diferente. Liderança e ser dono de alguma coisa são coisas totalmente diferentes. E vocês são burros, idiotas e não entendem isso. Estou sim falando com esses Marceletes, estou sim falando para esse povo burro que insiste em cometer esse erro. Porque agora a gente precisa acordar para a realidade, gente. Desculpa. Eu não posso mais ser gentil. Não posso ser brando com as palavras. Quando está acontecendo errado. E que sim, a gente tem que boicotar em peso esses canalhas. Sem dó nenhuma. E começar a enaltecer e alavancar os canais de direita que são verdadeiramente bolsonaristas.